Antes de darmos os primeiros passos, pondo os nossos pés sobre o áspero terreno da caminhada com Cristo, somos alertados de que há dois caminhos. E não é uma tentativa de engodo ou confusão para os novos viajantes, mas um chamado à escolha, à responsabilidade. Existe apenas um caminho para a vida, pouco espaço entre os umbrais da porta e a exígua largura do caminho para onde ela conduz. De pronto, nos convencerá que não é possível caminhar sendo quem somos. Pais, eu sou o pastor Wellington Salles e é um enorme prazer voltar aqui para juntos, como sempre, fazer nossas considerações, refletir sobre a próxima lição do segundo trimestre de 2024, que é escolha entre a porta larga e a estreita. Antes de iniciarmos nossas reflexões, eu quero gentilmente pedir a você que inscreva-se no meu canal, curta, compartilhe, me dê essa força para que possamos continuar a trabalhar, a produzir conteúdos como esses. Tendo dito isso, vamos considerar inicialmente o que é importante para que tenhamos uma compreensão, na medida do possível, mais ampla a respeito desta lição, o uso das portas no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E nós vamos perceber que o uso desta imagem, o uso deste objeto, o uso desta palavra, ela aparece entre o uso literal, significando o que realmente é, e o uso simbólico. Se não vejamos, por exemplo, porta no Antigo Testamento tem uma espécie de sentido social, tendo em vista o lugar em que a porta está. As portas da cidade eram lugares de maior afluência do povo para negócios, processos judiciais, conversas, passatempos. Quando nós falamos de porta no Antigo Testamento, e porta no sentido do seu aspecto social, do lugar da porta, nós consideramos também que quando se conquistavam as portas era sinal de que a cidade fora subjugada. Ela traduzia esse aspecto de conquista militar do ponto de vista social. Conquistaram as portas de cidade fulana de tal, logicamente era considerar que militarmente a cidade foi subjugada junto com o seu povo. Falar de porta e fazer essa menção social da porta, especialmente no universo do Antigo Testamento, também era considerar que o povo se concentrava junto às portas, que, a partir disso, começavam a ser sinônimo de lugar público. Praça não havia nas cidades do Antigo Testamento, como nós conhecemos hoje, com o intuito de sociabilidade, de comunidade, de entretenimento. A porta era algo que fazia essa missão, que cumpria esse propósito social de comunidade, de relacionamento, de entretenimento. Por isso era sinônimo de lugar público. E, em último lugar, falar de porta e fazer isso, fazendo menção desse aspecto social, era considerar que as cidades importantes eram muradas e tinham uma ou mais portas que eram de máxima importância para a sua segurança. Então, pensar na estabilidade social, pensar na estabilidade militar, passa pela consciência da qualidade da porta. Então, percebam, senhoras e senhores, que a utilização do termo, da palavra porta, pode ser vista sob vários aspectos que caminham, eu diria assim, entre vê-la como literal, objeto, como ele é, e vê-la da maneira simbólica ou social, e aqui nós começamos a vê-la do ponto de vista social. Mas, sendo mais específico, sendo mais objetivo, trazendo essa consideração da porta de seus aspectos literais ou simbólicos ou mesmo sociais, nós somos apresentados à grande cidade, a cidade mais famosa das Escrituras, tanto no Antigo como no Novo, e especialmente
por sua importância, ela figura no cenário profético, também sendo mencionado por suas portas, que é Jerusalém. E por ocasião da reconstrução protagonizada por Neemias do muro e das portas, nós somos apresentados as principais portas de Jerusalém, que ao longo do tempo foram vistas de maneira profética, de maneira simbólica, mas nós vamos ver como é interessante perceber algumas portas da cidade de Jerusalém que são citadas por serem reconstruídas por Neemias. Primeiro, Porta do Vale, que também era reconhecida como Porta do Monturo. Segundo, Porta da Fonte, porta que conduzia à fonte de água que ficava nas proximidades de Jerusalém. Terceiro, Porta do Gado, que passou posteriormente a ser chamada de Porta das Ovelhas. Depois, a Porta do Peixe, porta por onde saíam e entravam os pescadores. Quinto, a Porta Velha, que ao longo do tempo passou a ser reconhecida como a porta da tradição, a porta que simbolicamente valoriza o que é história, o que é passado. Sexto, a Porta dos Cavalos. Porta dos Cavalos é representada como a porta por onde entra e sai os que vão e os que voltam da batalha. E depois a Porta Oriental, e essa Porta Oriental era reconhecida e é reconhecida ainda como um grande valor profético. Pensar nessas portas, entre outras coisas, é lembrar que, ao passar por cada uma delas, o caminhante, o que acessou a porta específica, tinha consciência do lugar para onde ela conduzia. Se alguém escolhesse a porta do monturo, a porta do vale, sabia que ela ia apresentá-lo a um caminho que levaria ao lugar onde se depositava o lixo da cidade. Se alguém atravessasse e escolhesse passar pela porta da fonte, a porta da fonte conduzia a um caminho que levava à água de Jerusalém, a água da cidade. Se alguém se utilizasse da porta do gado, muito possivelmente ele era alguém que vinha acompanhado de um cordeiro, porque a porta do gado é a porta onde se reúne ou reunia-se as ovelhas para o sacrifício. E é relevante pensar que essa porta do gado é a única que foi construída por sacerdotes e meio que na consciência deles fazia parte da estrutura do templo. Então ela tinha uma importância sacrificial e espiritual significativa, pelo menos na mente de quem construiu, de quem consagrou, porque o sucesso da cidade diante de Deus começava por aí, passava por aí, ou seja, as ovelhas que eram sacrificadas, elas eram inseridas na cidade por essa porta, pela porta das ovelhas. Depois tinha a porta do peixe, quem saía ou entrava pela porta do peixe era pescador, ia para a pesca ou voltava da pesca. De alguma maneira, quem escolhe a porta do peixe sabe que o caminho conduz ao mar. Quem atravessa, quem escolhe passar pela porta dos cavalos, está sabendo que o caminho a que a porta dos cavalos apresenta é o caminho da guerra, porque cavalo, mal traduzido, mal transportado do universo judeu para o nosso, era reconhecido como um tanque de guerra. Sair pelas portas do tanque de guerra, logicamente, era sair para a batalha, o caminho que conduz à batalha. E a porta oriental, senhoras e senhores, ela tem uma relevância, porque no ambiente profético de Ezequiel é a porta por onde a glória de Deus retorna para o templo. Nós, inclusive, em algum trimestre passado, fizemos menção das profecias de Ezequiel e a glória que sai pela porta, e a mesma porta é a porta pela qual passa a glória num caminho de restituição, e ela figura no ambiente profético escatológico, porque é a porta pela qual Cristo passará para visitar Israel por ocasião da grande batalha, a fim de vencer os seus adversários. E é interessante pensar que
a religião, se não me falha a memória, islâmica, quando tomou Jerusalém, construiu na porta oriental uma espécie de cemitério, porque compreendia-se que Jesus era da linhagem sacerdotal e um sacerdote não podia ter contato com o morto, então era impossível Jesus entrar por essa porta, portanto cumprir a promessa de livramento do povo de Israel. Até hoje, a porta considerada oriental, além dela estar fechada, na frente dela há um cemitério antigo. O cemitério é a prova do medo das nações contra o reino do Cristo vencedor. Mas nós sabemos que com cemitério ou sem cemitério, com porta fechada ou com porta aberta, Jesus irá visitar de maneira sobrenatural Israel a fim de livrar. Eu estou dizendo essas coisas para a gente considerar o significado do ponto de vista literário e até profético da porta no Antigo Testamento. Então é algo que não pode ser desprezado e que figura com certa importância. Mas o que nos interessa é ver essa porta, ver esse objeto, ver essa palavra no ambiente, eu diria, de comunicação, de compreensão do Novo Testamento. E no Novo Testamento, a porta aparece de maneira literal e aparece também de maneira metafórica, de maneira simbólica, e o que nos interessa especialmente é compreendê-la desse ponto de vista simbólico, metafórico. E aí, do ponto de vista metafórico, por exemplo, a porta pode designar Jesus, João 10, 7 e 9. A porta pode designar a fé pela aceitação do Evangelho, Atos 14, 27. A porta ou as portas podem significar as aberturas para a pregação do ensino da palavra de Deus. Primeira aos Coríntios 16, 9. Segunda aos Coríntios 2, 12. Colossenses 4, 13. Apocalipse 3, 8. A porta pode simbolizar a entrada no reino de Deus. Exatamente esse simbolismo, essa metáfora que é interessante para a nossa lição. A porta, simbolicamente, pode significar a entrada de Jesus no coração do crente arrependido, pode significar a proximidade da segunda vinda de Cristo, pode significar também o acesso para ter visões relativas aos propósitos de Deus. Isso especificamente na experiência de João, quando ele percebe que uma porta no céu se abre, ele é convidado a entrar, e aí nós temos uma mudança, né, de, inclusive, característica literária de Apocalipse, que deixa de ser carta para ser visão, para ser profecia, a partir desse novo momento da revelação de João. Então perceba esta importância literária, linguística, comunicativa da porta no Antigo Testamento, especialmente no Novo Testamento, quando nós percebemos, entre outras coisas, aspectos sociais, aspectos simbólicos, aspectos metafóricos. Tendo dito isso sobre porta, vamos à nossa introdução. Nesta lição estudaremos o símbolo da porta estreita e da larga, do caminho apertado e do caminho espaçoso. Certamente, essa utilização metafórica, simbólica da porta larga, porta estreita, caminho largo, caminho estreito, que na verdade vem ser inclusive um exemplo de paralelismo, né, antitético, ou seja, numa linha nós temos porta estreita, caminho estreito. Na outra linha nós temos porta larga, caminho largo. Porta estreita conduz à vida, porta larga conduz à perdição. Isso é paralelismo antitético para reforçar uma ideia principal. Qual é a ideia principal? A porta estreita conduz à vida. E nós, sem dúvida nenhuma, ouvimos, somos relembrados, somos comunicados a respeito dessa, que é uma das mais famosas metáforas utilizadas por Jesus, dentre as muitas que ele utilizou. Tendo dito isso, vamos ao nosso ponto 1, portas e caminhos. No que diz respeito à distinção entre a porta estreita e a larga, tais ensinamentos tratam sobre as escolhas que as pessoas fazem. É importante dizer que porta e caminho expressam escolhas, simbolicamente.
Se fizermos boas escolhas, as consequências serão grandiosas. Porém, o contrário disso é que péssimas escolhas geram consequências desastrosas. Porque nós precisamos, inicialmente, quando falamos de porta e caminho, lembrar que Cristo não está apresentando assim uma teoria de portas e caminhos, mas ele está chamando a responsabilidade. Porque este ensinamento de Jesus, esta simbologia do ensinamento de Jesus que chama para a escolha, para a responsabilidade, para a decisão, está num lugar, a palavra é exatamente essa, do Sermão do Monte, exatamente depois que Cristo havia apresentado todos os princípios éticos do reino, começando pelas bem-aventuranças. Ou seja, as pessoas foram sendo convidadas à contemplação, à observação, ao conhecimento do que era o reino e os princípios do reino. Depois de serem apresentadas a esta contemplação do reino de Deus, elas são convidadas a passarem de etapa, da etapa da contemplação, da observação do conhecimento para a etapa da decisão. E Jesus se utiliza da porta estreita e do estreito caminho, da porta larga e do caminho largo que conduz à perdição, para apresentar aos seus ouvintes a necessidade de escolha. A doutrina dos dois caminhos, do bem e do mal, entre os quais os homens devem escolher, é um tema antigo e comum no judaísmo, ou seja, isso significa dizer que Jesus não está falando de uma novidade para os seus ouvintes. Os seus ouvintes estavam acostumados com esta simbologia de escolha de dois caminhos, o caminho que leva à vida, o caminho que leva à morte. Isso é tão antigo que está em Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 até o versículo 20, né? Eis que coloco diante de vocês hoje dois caminhos, e aí há o caminho da bênção e o caminho da maldição, e naturalmente o caminho da bênção pressupõe obediência, e o caminho da perdição, da maldição, em todos os aspectos da vida, pressupõe um ato de desobediência. Muitas pessoas admiram os princípios do Sermão da Montanha, mas nunca seguem esses princípios. Jesus, após ter apresentado os princípios do reino, desafia a decisão, a prática. Primeiro subponto, a porta estreita. A ideia de uma porta estreita como caminho para a vida está presente tanto na literatura judaica quanto na literatura cristã, e nós já vimos aqui, né, esse significado grandioso, essa possibilidade de transmitir várias mensagens e a possibilidade de ser utilizada de maneira literal e de maneira metafórica a respeito da porta. Então, era uma ferramenta literária muito utilizada, tanto na literatura cristã, e literatura cristã, senhoras e senhores, não é apenas o que a gente reconhece como os livros sagrados, né, dos evangelhos até Apocalipse, que tem as epístolas como as primeiras literaturas cristãs, porque foram as epístolas escritas primeiro do que os evangelhos, ainda que os evangelhos venham primeiro na organização dos livros. Mas literatura cristã são todos os livros que correspondem a um espaço de tempo específico e correspondem a uma organização, a um gênero literário específico. Isso envolve tanto os escritos do Novo Testamento quanto os escritos dos pais da igreja, os escritos que eram reconhecidos na igreja, a exemplo da Didaquê, que é a espécie de um manual de condução de vida da igreja primitiva, e neste manual já existia a ideia dos dois caminhos, da porta estreita e da porta larga, ou seja, é uma realidade muito comum no universo judeu e no universo cristão. E, nesse sentido, a porta larga, a porta estreita representam escolha e também o acesso para o caminho. Segundo subponto, caminho apertado. A realidade do caminho apertado é muito clara. O tamanho do ego humano
inflado por toda sorte de manifestações do pecado, não cabe no acesso que conduz à vida eterna. Caminhar nessa jornada pressupõe a necessidade de um milagre de transformação e contínua perseverança em conformar-se a Ele. Senhoras e senhores, a proposta de Cristo e apresentada pela entrada da porta estreita, que é o caminho apertado, desafia o ser humano a diminuir o seu tamanho, a grandeza do seu ego, que é inflado por toda sorte de pecados. Esse ego grande não cabe, esbarra nos umbrais, esbarra nos limites da porta, apresentando, portanto, qual necessidade? A necessidade de uma transformação. E esta transformação pode ser reconhecida como novo nascimento. Mas a permanência no caminho pode apresentar também como simbolicamente a necessidade de continuamente nos conformarmos com esse nosso novo tamanho, nos conformarmos com essa nova realidade de vida produzida pelo Novo Testamento. Nos ensinos de Cristo Jesus, as características do caminho apertado são faustas, são muitas, que realmente só colocam em prática aquele que nasceu de novo, ou seja, passou por um milagre de transformação de tamanho, se é que me entendem, para caber na porta e que deseja ir para o céu, pois envolve a ação de amar a Deus sobre todas as coisas. Quem é que passa pelo caminho apertado? Quem passou pela transformação, quem mudou de tamanho. Quem é que permanece no caminho apertado? É quem luta, quem se esforça, respondendo positivamente à ajuda de Deus, inclusive manifestada na própria porta. A própria porta é manifestação da graça de Deus, e o caminho também é manifestação da graça de Deus, e a perseverança no caminho, do tamanho em que cabe no caminho, é uma resposta, é uma oferta da misericórdia de Deus. Portanto, é necessário, para permanecer no caminho apertado, responder sempre positivamente a respostas da graça de Deus e unir essa resposta positiva ao nosso desejo de ser conforme nós agora somos pelo milagre do Novo Testamento. Terceiro subponto, porta larga e caminho espaçoso. E aí é necessário considerar, assim, de maneira muito fácil, muito básica, que caminho largo e porta larga e caminho espaçoso chama atenção simbolicamente para a ausência de limites no caminho. Ou seja, uma vida desprovida de consciência do padrão do reino de Deus. Há espaço para a grandeza. Caminho espaçoso apresenta a vida que o ser humano vive, seu egoísmo negligenciando a vontade de Deus e procurando estabelecer seu próprio estilo de vida. A porta estreita apresenta um padrão que a faz ser reconhecida como tal, estreita. O caminho apertado representa limites que o fazem ser reconhecido assim, como um caminho estreito. Isso lembra de tamanho, altura, largura. Mas o caminho largo não apresenta de maneira clara limites. A porta larga não apresenta de maneira clara padrões. Por isso, de maneira simbólica, passar pela porta larga e caminhar pelo caminho espaçoso é um testemunho em favor da ausência de padrões, de limites no caminho, uma vida desprovida da consciência do padrão, dos limites impostos pelo reino de Deus, impostos pelo Criador, que é legalmente autorizado a determinar os padrões da existência humana do ponto de vista biológico e moral. Porta larga, não há limite. E aí eu abro um parêntese para lembrar que nós temos visto o desabafo, se é que pode ser chamado assim, de algumas pessoas que um dia foram cristãs e agora, por alguma revolução filosófica, por uma revolução moral, são
agora loucas, assim, do ponto de vista moral e ético, para não dizer outra coisa. E o testemunho, o desabafo dela é que agora elas vivem. Enquanto foram evangélicas, viveram sob pressão, viveram oprimidas, viveram numa vida limitada, mas é isso mesmo, é isso mesmo. A porta estreita apresenta padrões, limites, que cobram a acomodação a esses padrões e a esse limite. Se quiser viver uma vida assim regalada, uma vida à vontade, é necessário escolher o caminho largo que produz essa falsa sensação de que agora eu respiro um ar livre, de que agora eu estou bem, de que agora eu sou livre, nunca mais eu volto para aquele cativeiro. Mas na verdade é uma falsa sensação que o caminho largo produz. Tendo fechado as considerações, eu diria assim, do nosso ponto 1, vamos ao nosso ponto 2, que tem como título Por que entrar pela porta estreita e difícil? Primeiro, por causa do meu tamanho natural. É difícil entrar pela porta estreita por causa do meu tamanho natural. Qual é o meu tamanho natural? Qual é o tamanho do velho homem? Grande, inflado, inchado pelo pecado. Inchado, inflado, desproporcional ao plano original de Deus, diferente do plano original de Deus, fora dos limites, fora do manual do plano original de Deus. Eu sou desproporcional. É por isso que é difícil entrar na porta de Deus. Envolve sacrifício pessoal, isto é, desprezo aos prazeres mundanos, que requer um alinhamento, uma adequação ao padrão dos ensinos de Cristo. Por que entrar pela porta estreita é difícil? Por causa do meu tamanho natural. Eu sou naturalmente desproporcional. Eu sou naturalmente fora do manual original do Criador. É por isso que a porta do Criador é difícil de ser acessada. Por que entrar pela porta estreita é difícil? Por causa da carga que o mundo impõe. A carga que o mundo impõe é o padrão. Os que entram pela porta estreita, além de fazer uma renúncia própria, terão que enfrentar oposições oriundas do lado de fora. O padrão que o mundo impõe pode muito bem significar as cargas, que estão sobre os meus ombros, estão aqui debaixo dos meus braços. É toda essa herança cultural pecaminosa, de vícios, de costumes, que não fazem parte de quem eu sou ou de quem Deus pretende que eu seja no manual, conforme o padrão. Há uma sobrecarga que não passa na porta. Chama atenção naturalmente para a necessidade de renúncia. Nesse sentido, vamos considerar o primeiro subponto, uma porta aberta, porém difícil. Porta aberta significa graça de Deus. Eu não tinha necessidade nenhuma de abrir porta nenhuma e de apresentar caminho nenhum que leva a vida nenhuma. Isso seria justo, porque quem pecou fomos nós. Mas a porta estreita, o caminho estreito, ele pode muito bem revelar a graça de Deus que possibilita o acesso à vida eterna, porém é difícil. Mas antes de considerarmos as dificuldades da porta estreita, é interessante nós partirmos desse pressuposto de que a porta e o caminho, na verdade, em primeiro lugar, deveriam representar a manifestação da graça de Deus. Segundo subponto, por que as oportunidades da porta larga e do caminho espaçoso são atraentes? É claro, para muitos o caminho da porta estreita não é atraente, porque cobra conformação, pois a porta larga oferece uma jornada de prazeres, deleites e libertinagem, né? Aí tem-se a ideia, na verdade, falsa de liberdade. Eu posso fazer o que quiser, porque eu não vou me esbarrar em nada. Eu não vou ser confrontado a me acomodar a nada. Porque a porta estreita é atraente, as oportunidades são atraentes.
Não há perseguição, contrariedade, oposição. Ninguém é dono de ninguém, cada um é livre para viver do jeito que quer e pensa. Não há críticas, há uma sensação absoluta de liberdade, não há qualquer expressão que gere um sentimento de consequência e responsabilidade. Não há padrão, então tudo é atraente. Não há oposição, eu posso ser quem eu sou e há uma sensação absoluta de liberdade. Terceiro subponto, as razões da exigência. Por que é difícil? Quem deseja seguir a Jesus Cristo precisa alinhar, percebam os verbos, né? Alinhar, ajustar sua vida aos seus ensinamentos e exigências. Crer nele envolve voltar-se plenamente para a palavra, sem opiniões próprias, conjecturas, achismos, seja para o mais humilde homem, seja para o mais culto. Cristo só se apresenta como o Salvador. Jesus é a porta. Só entra por ele quem for do tamanho que ele determina. E aí eu lembro de uma espécie de conclamação moderna. Seja quem você é. No universo da necessidade de decidir-se por Cristo, a porta, o caminho estreito que conduz à vida eterna, não há possibilidade para ser quem somos. Há um chamado constante à conformidade ao tamanho da porta e à largura do caminho. Tendo dito isso, vamos ao nosso ponto 3. Entrando pela porta e pelo caminho do céu. O que é possível fazer para entrar pela porta e acessar, permanecer no caminho do céu? Duas coisas, ou melhor, três coisas muito importantes, duas coisas importantes, na verdade, a princípio, antes de a gente entrar na porta, é o arrependimento de pecados, em primeiro lugar. Ser conscientizado do seu próprio tamanho é a convicção de que seu padrão esbarra no tamanho da porta, uma visão correta de si mesmo. Mas quem vai conseguir nos convencer de que nós estamos fora do padrão? Nós mesmos? Não. Quem vai conseguir nos convencer que nós estamos fora do padrão, do tamanho? Nosso tamanho vai esbarrar na porta, não vai passar? As pessoas? Não. Quem vai nos convencer de que nós estamos desproporcionais, fora do padrão, desalinhados, não vai passar na porta, por mais que a gente entenda a necessidade de passar por ela? É o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que produz em nós, pela palavra, esta visão correta de nós mesmos, que considera o fato de reconhecer que nós estamos fora do padrão. Por essa razão é importante ponderar que o arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional, mas uma disposição para mudar de ideia e um exercício que envolve o aspecto mental e moral do pecador. É um reconhecimento profundo do que eu sou, que produz uma tristeza profunda por causa do que eu sou. Isso se chama arrependimento de pecados. Quem é que pode fazer isso, a não ser o Espírito de Deus? É o Espírito Santo que faz esta obra em nossas vidas. Quem nos convence de que estamos fora do padrão e que nos faz sentir o peso de estar fora do padrão e reconhecer, ao lado disso, que Cristo é poderoso para a salvação. Segundo, confissão de pecados. Confissão de pecados. O ato de confessar os pecados faz parte do processo envolvendo arrependimento. Porque no arrependimento eu sou convencido de que eu sou pecador, de que eu estou fora do padrão. Ao lado disso, do arrependimento, desta convicção de arrependimento, eu sou convencido da responsabilidade dos meus pecados. Eu sou convencido pelo Espírito, logicamente, a confissão de pecados. Diante de quem? Do Cristo suficiente para perdoar os nossos pecados, porque nesse processo de arrependimento, de confissão, o Espírito nos convence de que um homem da Galileia, que é vítima da fúria romana, que morreu atravessado pela fúria romana, é Deus e é o Salvador da minha vida.
é afirmar e confirmar perante Deus que pecou, errou, que não cumpriu seus mandamentos e leis, não viveu conforme a sua vontade. Por isso, a confissão pode ser considerada como um ato de, primeiro, humildade. A confissão produz a mensagem que diz a respeito de mim: eu sou fraco. A confissão pode ser considerada como um ato de responsabilidade. A confissão traduz a mensagem de que quem pecou fui eu, ninguém foi culpado das circunstâncias sociais, os problemas da vida, problema de isso, não, fui eu. E um dos maiores exemplos no Antigo Testamento da confissão responsável é de Davi. Eu pequei, somente eu pequei contra ti, Senhor. O ato da confissão pode ser considerado como um ato de renúncia. Quem confessa sente o peso do pecado e um desprezo pelo pecado, um desejo, portanto, de não querer mais pecar. E, por fim, a confissão abre o espaço para um milagre, que é o milagre da liberdade, saúde, da alegria espiritual que o pecado é capaz de roubar. Então, em outras palavras, a confissão pode ser considerada como um ato de humildade, como um ato de responsabilidade, como um ato de renúncia e como um ato de liberdade que abre as portas para o milagre do livramento da culpa, para o milagre da restauração da alegria, para o milagre da permanência, muito embora continuemos fracos, da presença do Espírito Santo em nós. E, por fim, senhoras e senhores, em terceiro lugar, produzindo frutos de arrependimento. O que é que comprova que eu estou arrependido, que eu confessei meus pecados e que eu estou no caminho? Os frutos. Uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus produzirá frutos dignos de arrependimento. Uma nova forma de pensar, agir e um novo estilo de vida. Nós, pensando em João Batista e nessa introdução por João Batista no universo cristão do ato, da ideia de confissão para o arrependimento, ele também adiciona a isso o fato de que é necessário comprovar que alguém confessou, que alguém se arrependeu, que é uma nova vida. E esta prova vem pelos frutos, porque isto é uma salvaguarda a fim de que as pessoas não vejam a confissão como ato mecânico, como um sacramento à luz da teologia romana, como um ato friamente religioso. Pequei, me apresento diante de uma caixa de madeira que alguém do outro lado que eu não conheço me ouve, me manda produzir algumas práticas e está ok, está normal. Sem contrição, sem reconhecimento do pecado como Deus vê, sem tristeza pelo pecado, sem um desejo profundo de mudar, não é confissão. É, portanto, apenas um ato técnico, uma dinâmica, eu diria assim, fria e mecânica da religiosidade, como tantas outras. Para salvaguardar a confissão, esse ato nobre, humilde, responsável, renunciador, um ato de liberdade, de ser um ato religioso, nós somos convidados a comprovar de que, de fato, nós fomos arrependidos e confessamos os nossos pecados com uma mudança diametralmente oposta ao mundo da nossa vida. Deus abençoe você e toda a sua vida, em nome de Jesus.